Bem, então vamos começar, né? Antes de começar, eu queria fazer aqui algumas considerações. A primeira é a seguinte: apesar de ser uma aula, apesar de ser uma avaliação, nós estamos lidando aqui com a palavra de Deus. Então, nós não podemos tratar como se fosse uma coisa normal, secular. Então, com toda reverência, que nós vamos nos avaliar diante do Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero também considerar é a razão do texto, da pregação. A minha pregação é uma pregação temática, e ela vem em função de algo que eu vi e ouvi aqui no convívio acadêmico, que é um medo e uma falsa humildade com relação ao andar do crente, ao se portar diante de Deus e diante dos homens. Então nós já oramos, né? Vamos então, em respeito à palavra, ficar de pé e ler um texto. Outra consideração que eu devo fazer também é que o louvor é aquilo que prepara a palavra. O louvor é a moldura da pregação. Se nós temos um louvor na presença do Senhor, um louvor que alcance a graça, o pregador fica livre. É muito mais fácil para o pregador, depois de a igreja adorar, louvar como convém. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer. Vamos ler então. O texto é em Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Que nos diz, Romanos 8, 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Assentados, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, o que é que o texto nos traz? O texto é muito claro e é muito objetivo, e ele traz aqui uma condição e uma orientação para o crente e um esclarecimento: que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, nos tornando filhos e herdeiros do reino. Por que nós trouxemos esse texto para iniciar a nossa pregação? Porque ele esclarece de forma objetiva e forma final como o crente deve se sentir, como o crente deve agir diante das coisas que estão ao seu redor. Nós precisamos entender que nós fomos chamados não para
estarmos debaixo do alqueire, como Jesus falou. Não se acende uma candeia e se ponha embaixo do alqueire. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então essa é a condição que nós temos que ter. Esse é o conhecimento e essa é a maneira que nós devemos agir. Livres do pecado, livres das nossas limitações, livres daquilo que nos cerca, por nossa por nosso puro esforço, por nossa pura vontade, não, porque nós fomos chamados para isso. A palavra nos fala que o Senhor nos faz andar altaneiramente. Altaneiramente não é soberbamente, altaneiramente é andar sabendo quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e qual é a nossa palavra, qual deve ser a nossa condição. Nós devemos entender que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros. Como filhos de Deus, nós temos um Pai que cuida de nós. E isso é visto a cada dia. A cada dia que nós acordamos, a cada dia que nós vamos dormir, nós vemos o cuidado de Deus para conosco. E quem é o nosso Pai? O nosso Pai é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, né? Então nós, como filhos de Deus, não podemos nos deixar abater pelas agruras da vida, pelas circunstâncias da vida, não é? Qual é a posição que Marilza deve tomar diante da sua classe? Qual é a posição que Marlene deve tomar diante dos jovens? Sharon tomar diante das irmãs que ela ministra, não é? O nosso companheiro diante da igreja quando prega. William, eu, não podemos pensar que somos inferiores. Não podemos pensar que somos, de certa forma, inadequados. Mas nós temos que, primeiro, nos esforçar por alcançar. Primeira coisa, esforçar por alcançar a medida de Deus. Não é? A palavra nos fala de a medida do varão perfeito. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, a hora que vocês acordam, a hora que vocês vão dormir, a nossa preocupação é essa, é atingir a altura que Deus quer para nós. Então, irmãos, nós não podemos ouvir de um irmão, de uma irmã, de um jovem, a afirmação: eu não tenho certeza de salvação. Que eu já ouvi, eu não tenho certeza de salvação. Olha, um crente falar que não tem certeza de salvação ainda não se converteu, ainda não entendeu o que é, para o que nós fomos chamados, e muito menos um crente velho, cansado de ouvir pregações, cansado de até mesmo pregar, dizer: olha, eu tenho que ter a humildade de saber que eu posso ser joio. Misericórdia! Misericórdia! Quando você está lidando com um novo convertido, com um nécio, não é? Com aquele que se converteu agora, com um adolescente que ainda não sabe o que é a vida, tudo bem.
Mas ouvir isso de companheiros que estão ao seu lado não tem a mínima condição. E é por essa razão que nós temos que examinar a palavra. A palavra, ela nos diz claramente, a palavra, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Não pensem que há dúvidas que a palavra de Deus não possa resolver. A palavra de Deus traz resposta para todas as nossas dúvidas. E aí, diante de uma situação como essa, e diante da palavra, nós vamos ver o que a palavra nos diz. O que a palavra nos diz no Velho Testamento sobre medo. O que é que a palavra nos diz? Vamos começar logo com Gênesis, né? Que é o princípio de tudo. Quando foi que o homem teve medo? Os irmãos lembram? Foi quando Adão pecou. E diz o texto que Adão ouviu os passos de Deus no jardim e ele e a sua mulher se esconderam com medo. Então, o medo é algo que não cabe na vida daquele que foi chamado, daquele que é remido, daquele que foi trazido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, medo não cabe entre nós. Seguindo, nós podemos ver também ali com Enoque, em Gênesis 5, 22 a 24. Como é que foi a vida de Enoque? Será que Enoque teve medo? Enoque, lembrando que foi aquele que já não era mais. O texto diz assim, e Enoque já não era mais, porque Deus o tomou. Então eu pergunto aos irmãos, cabia medo na vida de Enoque? Cabia medo na vida de Enoque? Nós vemos que não. A palavra de Deus diz que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Podemos ver também a vida de Davi. Como é que foi a vida de Davi? Davi matou Golias. E ele era um adolescente, ele era um rapazote. Mas ele não se intimidou, não pelas suas próprias forças, mas ele confiou completamente naquele em quem ele já conhecia. E a palavra de Davi foi exatamente essa: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E qual foi o resultado? Venceu. Não é? Passando para o Novo Testamento. Vamos ver como é que o Novo Testamento nos traz a questão do medo. Lembrando que a igreja, logo no primeiro século, começou a ser perseguida. Então nós separamos aqui alguns textos para nós termos uma ideia daquilo que aconteceu com os nossos irmãos da igreja primitiva. Não é? No Novo Testamento, nós temos a vida de Paulo. Nós temos a vida de Paulo. Não é? Paulo, diante de Festus, ele se colocou e disse: como eu poderia não aceitar tão grande salvação? Ele estava sendo perseguido, foi levado diante do rei para que fosse
interrogado, e ali ele contou o seu testemunho, falou: olha, eu estava andando, caminhando, e aí uma luz brilhou no meu caminho, e eu não podia negar isso que aconteceu comigo. Então, conhecendo a palavra como nós conhecemos, sabemos como foi a vida de Paulo. E temos a certeza que o medo não fazia parte. Pedro foi preso. E aí a igreja orou. E o Senhor mandou um anjo para tirá-lo da cadeia. E qual foi a resposta de Pedro depois que encontrou com os irmãos? Está lá em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu pergunto aos irmãos, o que é que levou Pedro a fazer isso? Lembra que a perseguição estava iniciando ali. Mas Pedro proferiu estas palavras. Avançando aqui, por causa do tempo, que já estão me dizendo que, infelizmente, nós vamos para a igreja primitiva. Então nós temos Inácio de Antioquia, nós temos Policarpo, nós temos Justino. Todos estes foram mortos, assassinados, lançados às feras, queimados, decapitados, e não se curvaram, não tiveram medo. Mais para frente, John Huss, que pronunciou a célebre frase: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. Morreu queimado. Jerônimo de Praga, Savonarola, Martim Lutero também sofreu perseguição, mas não se intimidou. E aí, chegamos hoje aos nossos dias, e nós sabemos que hoje nós temos mártires sendo mortos, irmãos sendo assassinados. A Portas Abertas, que é uma entidade que faz esse levantamento, constatou que em 2024, 4.998 cristãos foram assassinados, e até hoje, em 2025, 4.476. Então, meus irmãos, a igreja, ela não pode se recolher. A igreja não pode deixar as circunstâncias abalarem. E nós, que estamos sendo preparados para estarmos à frente de rebanhos, à frente de pessoas, nós temos que ter bem claro na nossa mente: nós não somos nada, nós não temos nada, mas quando nos colocamos nas mãos do Senhor, podemos ser instrumentos de Deus na mão do Senhor. Hebreus 2:3 diz assim: e como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E Tiago ainda vai além. Tiago fala daquele que tem o ânimo dobre, aquele que ora quer, ora não quer, ora está na bênção, ora não está. Ele diz assim, Tiago 1:5-7: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé,
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos admitir isso no nosso meio. Não podemos admitir isso na nossa vida. Não podemos propalar isso. Isso não pode sair da nossa boca. A fraqueza não pode sair da nossa boca. Por quê? Porque estamos diante daqueles que estão ouvindo a nossa palavra. E a palavra não é nossa. A palavra é do Senhor. À medida que nos colocamos como instrumento de Deus, à medida que buscamos a palavra do Senhor e nos despimos de nós mesmos, aí nós vamos ver o milagre do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o próximo tome lugar aqui.